Queria trazer aqui a minha percepção do Evangelho de Jesus que eu tenho hoje e a homoafetividade. Pessoas homoafetivas vão para o céu? Elas têm direito de orarem e buscarem a Deus? Então, não é uma verdade absoluta, é a minha interpretação do Evangelho em relação ao que eu creio. Eu queria começar com Romanos 3:23, onde diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não apenas homos, não apenas héteros, mas todos. Por quê? Porque o que seria essa glória, né? Porque a gente percebe que ele usa o verbo no presente. Estão destituídos da glória de Deus. Paulo, quando escreveu isso, ele colocou esse verbo no presente porque naquele momento as pessoas não iam viver mais pela lei, né? Eles iam viver pela graça. E então a única ligação com a glória de Deus através da graça seria por Jesus Cristo, já que a lei foi cumprida em Jesus. Então, o que seria essa glória? A glória é o que Adão e Eva viviam para com Deus, onde eles não tinham um pensamento deles para com eles mesmos e nem mesmo para com outro, né? O ego, essa criação a partir do outro, de seus próprios desejos e ansiedades e medos e angústias. Tudo isso só aconteceu após a queda. Antes, Adão e Eva se viam nus e não percebiam que a nudez era um pecado. Eles viviam nus e tranquilos com Deus e com os animais. Não tinha malícia, não existia o conhecimento do mal dentro deles, do que é bem e mal, né? Mas a partir do momento onde Adão e Eva caíram em pecado, então eles estavam destituídos da glória, e todos nós após eles. E para Deus colocar uma instituição de glória sobre eles, estava imolando o cordeiro para que fosse sacrificado por todas essas coisas que afastavam o homem de Deus. Tanto hétero quanto homo, tanto homem quanto mulher. Todo ser humano que era afastado de Deus, da destituição dessa glória, era pelo que o cordeiro estava sendo imolado. Mas até que o cordeiro viesse, Deus criou leis. Porém, os homens tentavam obedecer às leis, mas não conseguiam, porque em sua consciência eles sabiam que a lei era santa, mas em sua carne eles cometiam pecados. E nem queimando todos os animais do mundo conseguiriam se ver livres dos seus pecados. Então, o que foi que aconteceu? A lei foi cumprida em Jesus. A gente vai ver, né, o que o Paulo vai falar em relação a isso. A gente já falou um pouco antes, mas a gente vai repetir agora. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria o que é concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim para a morte da concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto para o pecado. E assim a lei é santa, é um mandamento justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, eu não aprovo, pois o que eu quero, eu não faço, mas o que eu aborreço, eu faço. Então, Paulo vai falando que a lei, o propósito da lei era um propósito santo, né? Mas, no entanto, o homem ainda era corruptível por causa da carne. E por mais que ele conhecesse a espiritualidade da lei, ele ainda assim era carnal. E queimava o animal, e não tinha animal que desse fim no pecado do homem, porque ele continuava a pecar, não porque quisesse, porque dentro dele ele não queria, mas por causa da consciência que Deus operava nele pela lei. Mas, no fundo, ele fazia. Então, o que foi que aconteceu? O cordeiro estava lá sendo imolado. Mas será realmente que ele pagaria por todos os pecados da carne? Aliás, vamos dar uma olhada nos pecados da carne? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão já vos declaro, como também já vos disse antes, que convém
que tais coisas não sejam cometidas, porque não herdarão o reino dos céus. Ele falou antes, lá no começo de Hebreus, ele fala sobre as questões da carne também. Mas então, o homem é carnal e essas coisas são carnais. Jesus não veio à terra tirar a carne do homem. Jesus veio à terra limpar a consciência do homem, limpar a mente do homem do que era pecado, do que era carnal de pecado. Porque o homem não deixou de ser carne, mas nós temos agora uma consciência plena com Deus, através do sumo sacerdote eterno. Essa é a diferença. Vamos aqui dar uma olhada no que ele falou, que tinha falado antes, né, em relação aos pecados da carne, que é outra passagem que também faz a cabeça de muita gente sim pensar da forma diferente, que eu não penso mais. Romanos capítulo 1, versículo 23 em diante. Eu vou colocar todos eles aí escritozinho. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Lembrando aqui que ele está escrevendo para os romanos, né? E os romanos tinham uma descendência enorme da filosofia e da cultura de quem? Dos gregos. Então, para eles, era comum vários tipos de deuses, né? A gente tem conhecimento cultural aí em relação aos deuses da Grécia Antiga e tal. E os romanos herdaram isso, e o povo de Israel estava ali no meio deles. E a partir de Paulo, agora os gentios que somos nós, o povo que não era descendente de Israel, teríamos direito à salvação. Como ele ia educar esse povo para o novo evangelho de Jesus, né? Só dizer, olha, todos os pecados da carne foram pagos, agora vivam acreditando que Jesus Cristo era o Deus. Todo mundo ia cair na gandaia e ficar doido, né? Porque o povo já tinha essa tendência carnal. Então ele dá uma exortação em relação ao que é carnal, que alimentar o que é carnal não alimenta o que é espiritual, a consciência, o casamento com Jesus. Então é uma interpretação em relação a isso. Se você ler todo o contexto, não pegar só um versículozinho separado e colocar na cabeça como se fosse certo. Vamos dar uma olhada? Aí ele continua. Por isso também Deus os entregou às suas corrupçências dos seus corações, às imundícias, para desonrarem os seus próprios corpos em si mesmos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Bendito seja para todos sempre, amém. Porque, como eu falei antes, eles cultuavam não só apenas deuses, mas a si mesmos. Eles tinham aquela sexualidade exacerbada, tinham casas sexuais de cometer orgias. Para eles não era uma coisa assim do outro mundo, era cultural, né? Aos pupilos, as pessoas que trabalhavam nos exércitos, né? Era comum para eles, né? Então, ele estava tentando alertar esse povo que o alimento exacerbado da carne não ia levar para o reino dos céus, que eles tinham que alimentar o espiritual. Vamos continuar aqui. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E semelhante também os homens, deixando o que era natural à mulher, inflamaram-se contra si mesmos as suas sensualidades. Isso mesmo, homem para com homem, cometendo torpeza e recebendo sobre si a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus vos entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ele fala todas essas coisas e diz assim, mas é porque esse povo não busca Deus, eles só buscam eles mesmos, só buscam alimentar a própria carne. Por isso Deus os entregou a isso. Aí ele vai continuar citando os pecados da carne que a gente já falou antes, que é aquele bocado que não são só esses, um ou dois, é um monte, vamos lá. E estes estão cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, difamação, aborrecedores de Deus, injúrias, soberbas, preguiça, presunção, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Então a gente vê que os pecados da carne eram inúmeros, desde a idolatria até coisas comuns do que é considerado do dia a dia. Desobediência a pai e mãe, minha gente, olha isso, injúria, difamação, é tanta coisa que é carnal, que não entra no reino dos céus. Essas coisas não alimentam a espiritualidade do homem.
para que o homem tenha uma consciência para com Jesus, para que ele se expanda espiritualmente. Mas será se isso impediria de o homem entrar no reino dos céus, lá que Jesus falou, que Jesus veio morrer como o Cordeiro Santo? Porque se Jesus era o Cordeiro imolado desde o início da criação, para que fosse sacrificado por tudo que separava o homem de Deus, inclusive essas coisas aqui que são da carne, eram as coisas que separavam o homem de Deus. Se Jesus veio morrer por isso, será se isso não foi crucificado com Jesus? Vamos dar uma olhadinha. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Isto mesmo, não era desta criação. O Cristo veio por um tabernáculo, que não era feito por mãos humanas, de outra dimensão, olha só. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez por todas neste santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Como a gente viu antes, para que a gente tivesse a ligação com a glória de Deus, o sacerdote ele se purificava e depois é que ele ia purificar a gente pelos pecados, Mas aqui o próprio Cristo purificou-se consigo mesmo, porque ele é o santo, 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 e ele não precisava que ninguém o purificasse, ele era a própria purificação. Porquanto, se o sangue dos touros, bodes e cinzas de uma novilha é aspergida sobre o imundo o santifica, quanto mais a purificação em carne. Quanto mais o sangue do Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, para purificar as nossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, chamando assim, receberam então a promessa da herança eterna. Então, o que era antigo ficou em Cristo, Cristo carregou aquela consciência pecaminosa, aquela consciência da nudez de Adão. Ele carregou a consciência do pecado da carne sobre ele, Era para isso que ele foi imolado desde o princípio. Então, todo o que afasta o homem de Deus foi sacrificado com Jesus na cruz. Tudo foi sacrificado com Jesus na cruz. Não ficou nada do lado de fora. O que o homem tem que ter é consciência disso. Isso é que acreditar que Jesus era o Cordeiro que se sacrificou de uma vez por todas pelos nossos pecados, por todos os pecados. A minha ligação com Deus agora é através do sumo sacerdote. Eu não preciso que outra pessoa se comunique com Deus por mim. Eu mesmo posso me comunicar por Deus através do sumo sacerdote que é Jesus Cristo, independente do pecado da carne que eu cometa, porque não é só 1, 2 ou 3. Vamos dar uma voltinha, o que o próprio Jesus diz em relação aos pecados da carne. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ainda ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. O próprio Jesus aqui falando que todo outro pecado seria perdoado. O que não seria perdoado, o que impediria do homem entrar no reino dos céus, era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? O próprio Jesus explicou, dentro de um contexto que dá para a gente compreender, que é quando você entrega o que é de Deus à obra do diabo. Neste exemplo aqui, ele tinha feito várias curas, Se você quiser ler, eu vou colocar aí em Mateus. Ele tinha feito várias curas e numa dessas curas, uma pessoa totalmente conhecedora da lei, sabia que o Messias viria, que o Messias ia fazer isso e aquilo. E dentro dele, ele tinha certeza que Jesus era o Messias, mas ele não queria aceitar que aquele Messias seria aquele cara do povo, aquele pobre, aquela criatura que não ligava para o que era, E ele lá tentando fazer Jesus cair em tentação, de toda forma, ele olhou para Jesus e disse, você está expulsando através do Beelzebu. Aí foi onde Jesus disse, olha, contra todo pecado há perdão, até contra quem fala alguma coisa de mim, mas contra o Espírito Santo não. A gente não tem consciência do que é significar isso, gente, porque, poxa, o Deus está proibindo o cara de entrar no céu. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa muito forte, é algo que transpassa a nossa consciência, ela transpassa a carne, porque Jesus morreu por toda a carne. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela transpassa a carne.
Na outra ocasião, quando ele fala também, é quando se ele ressuscita Lázaro, eu acho. E o cara também diz que não era obra de Deus, era obra do diabo. Essa consciência aí da blasfêmia contra o Espírito Santo não é para qualquer pessoa, né? Porque a pessoa tem que ter entendimento de quem é Deus, saber quem é Deus realmente, ver Deus operando, mas alguma coisa nela se manifesta a ponto dela dizer: isso não é de Deus, é do diabo. Isso ali é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é qualquer coisinha pra gente ficar assustado. Ai, será que eu blasfemei? Enquanto houver arrependimento no seu coração, não há blasfêmia, não. É uma consciência divina de que algo é de Deus e dentro de você dizer não é de Deus. É uma coisa que está muito além do que a gente imagina ser carnal. É uma coisa totalmente espiritual. O que é perigoso, sabendo de tudo isso, para a gente que conhece o Evangelho de Jesus de verdade? Que muitas vezes nós somos induzidos mesmo sem querer, porque existe uma informação no inconsciente pessoal, que é quando a gente cresceu, sabe? O que foi a nossa cultura, dizendo isso é certo, isso é errado, isso vai para o inferno, isso vai para o céu. Lá quando a gente ia para a igreja, e o povo dizendo isso vai para o inferno, isso vai para o céu. E criou-se uma coisa na mente da gente de que isso é errado, isso é certo. E existe também informação no nosso inconsciente coletivo, que vem desde os primórdios lá, dizendo que aquilo é certo e aquilo é errado. E aí a gente quer fazer o quê? Quer ressuscitar a lei. Vamos ver o que é que diz aqui em Gálatas. Sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé nele e não pelas obras da lei, porque as obras da lei, nenhuma carne vai ser justificada, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós também somos achados em pecados, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Nós que achamos Jesus dentro do nosso coração, que aceitamos e confessamos Jesus, ainda pecamos. E Deus que habita na gente através do Espírito Santo é pecador? De maneira nenhuma. Nós ainda somos carnais. Porém, Cristo habita em mim através do Espírito Santo e me dá consciência do que é errado e do que é certo. Aí ele continua. Eu já estou crucificado em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, vivo pela fé em Jesus Cristo, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Porque se eu ficar justificando as coisas com a lei, eu estou negando, né? Eu estou colocando em vão o sacrifício de Jesus. E a gente tem que evitar fazer isso, porque realmente tem uma informação guardada que sem querer, querendo, a gente fica lá julgando, querendo apedrejar, porque existe essa informação guardada dentro da gente. Mas o próprio Jesus, ele tinha dificuldade de passar esse conhecimento para as pessoas. Naquele tempo, né, que era mais complicado realmente, porque estava tudo começando. Agora a gente já tem um pouquinho de tempo aí nas costas para entender que realmente a lei foi cumprida em Cristo, né? Não é que a gente vai ficar, tocar o louco e de maneira nenhuma alimentar a nossa espiritualidade. Não é isso. Porque se eu caso com Jesus de espírito e verdade, ele é a manifestação de Deus para mim, eu vou querer fazer de tudo para agradá-lo. Não porque eu queira merecer alguma coisa depois daqui, mas é que enquanto eu estou aqui, é o que alimenta a minha alma, é o que alimenta o meu espírito. Então eu vou fazer porque eu fui chamada e escolhida, né? Mas vamos ver como Jesus também passou por poucas e boas em relação a esse povo querer apedrejar. Vamos lá. Jesus aqui, novamente, né? Os caras da lei lá querendo pegar Jesus em mentira. Aí trouxeram uma adúltera. Olha, o pecado da carne. Trouxeram a adúltera. Aí disseram assim, olha, o que vamos fazer com ela? Porque pela lei era para tacar pedra, né? Aí Jesus disse o quê? Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sou o Novo Testamento, né? Porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde eu venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo, porque ele é do Espírito, como é que ele vai julgar segundo a carne? E se na verdade eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas sou eu e Deus. E vós sois de baixo, eu sou de cima, eu não sou deste mundo.
Por isso eu vos digo que se você morrer pelos pecados da lei, então, e não credes que eu sou quem digo que eu sou, vocês vão morrer em pecado. Aí ele diz mais embaixo: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu sei que ele vai falando, e ele vai dizendo: rapaz, esse tempo aí já era, né? Eu sou o cumprimento da lei, eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro imolado desde o princípio e eu vim cumprir a lei. Os caras não queriam acreditar que o Messias era aquele cara lá que andava com os pecadores, com os pescadores, com aquele povo lá simples, eles esperando outro tipo de Messias, e aquele Messias ali, eles não queriam entender aquele Messias, não. Jesus chegou a chamar eles de filho do diabo. Por quê? Porque eles queriam apedrejar o povo, apedrejar a adúltera. E Jesus disse: minha filha, os seus pecados estão perdoados. Aí ele disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso coração, porque vocês sois filhos dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se formou na verdade, porquanto não há verdade nele. Quando ele sofre por mentira. Fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E essa história aqui termina com Jesus Cristo saindo na carreira, porque senão ia ser apedrejado. Então, gente, realmente não é fácil a gente se livrar de toda essa informação que tem no nosso inconsciente pessoal, no nosso inconsciente coletivo, de querer apedrejar os outros. Mas tendo consciência da verdade do Cordeiro Santo, ele morreu por todos os pecados. Nós temos que fazer o quê? Como bons cristãos, conhecedores do Evangelho? Pregar a verdade, pregar o amor. Então, eu acredito sim que o homoafetivo vá para o céu. Acredito sim que ele pode ter uma relação verdadeira com Jesus, porque o que importa para Deus é um coração aquebrantado e um coração que o busca de espírito e verdade, né? E tem coisas que ela prepassam a nossa percepção, que vai além da carne, vai além do que é espiritual para a gente. Tem coisas que estão relacionadas aos sentidos, às emoções e todas as cognições humanas, que a gente não compreende, mas Deus, como sendo um ser espiritual, compreende a todos. Então, eu, como crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio, morreu por todos os pecados da humanidade e ressuscitou dos mortos, convido você, sendo hétero ou sendo homo, que, sentindo no seu coração a vontade de conhecer Jesus, a fazê-lo. Não se negue a conhecer a Jesus por causa das cognições mentais e que você tem na sua cabeça, ou as cognições mentais que os outros têm na cabeça deles. Dê a oportunidade de Jesus entrar no seu coração porque você quer, porque você sente afinidade com ele. Quero ler aqui um versículo que quando a gente está na igreja, a gente faz como se fosse uma espécie de confissão, né? É um versículo meio que de confissão de Cristo. Se com tua boca confessares a Jesus e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então, o que Deus quer é que o teu coração creia, a tua boca confessa, porque é com aquilo ali que tua alma casa. Ele é o noivo dessa igreja, é a consciência que sana a minha consciência, é o que alimenta a minha espiritualidade, é o que o meu coração nem viu, os meus olhos nem imaginaram, mas de alguma forma despertou algo em mim de uma maneira que eu nem sei explicar. Se você sentir essa vontade no seu coração, não se negue porque não se acha merecedor, porque ninguém merece. A salvação é de graça, a salvação é pela misericórdia, não é por merecimento de ninguém, sendo hétero ou sendo homo, é um dom de Deus, a salvação é a misericórdia de Cristo eternamente pela humanidade. Outra coisa que eu queria deixar bem claro é que nós, como cristãos, a gente tem que ser rios de água viva, a gente tem que fluir o Evangelho de Cristo. E se tiver alguma coisa em alguém que precisa ser curada ou digno de ser expulso, quem vai fazer é Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para penetrar no coração, para penetrar na alma, para dividir a medula, o espírito. A palavra de Deus é quem faz a obra. Nós estamos aqui para ir por todo mundo e pregar o Evangelho.
Então, mais uma vez, eu como cristã em Jesus Cristo, como filho de Deus vivo, que morreu e ressuscitou dos mortos, convido a você, sendo homo ou sendo hétero, a dar uma oportunidade de Jesus entrar no seu coração. Vá, ore, confesse diante de Deus que você quer, que você crê e pronto. Leia a palavra, alimente a sua sementinha, a sua fé e deixe Jesus fluir. Nós não temos que ter mais aquele espírito de temor, de escravidão. Agora nós temos o espírito de Abba Pai, aquele que clama, Pai, que geme gemidos inexprimíveis. Vá no seu quarto, em segredo, você abra seu coração para Deus, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Eis que ele está à porta e bate. Abra seu coração para Deus. O que Deus quer é um coração aquebrantado. É aqueles que o buscam de espírito e verdade. Acredite.